Olá, esta é a aula número 2, referente àquela lista preparatória, junto com a atividade de sondagem que veio lá da diretoria de ensino, para a gente poder fazer. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos, nós vamos fazer algumas atividades daquela lista preparatória para poder entender ou compreender melhor os temas que são solicitados lá na avaliação de sondagem de problemas 2021. Bom, então nessa parte aqui, como tem uma questão que fala sobre os nomes, para você identificar quais são os sólidos geométricos, então eu coloquei aqui dois exercícios mais teóricos, o 7 e o 8, para a gente poder relembrar qual é os conceitos matemáticos sobre os sólidos geométricos. Então, quais desses sólidos geométricos não é um corpo redondo? Então, quando a gente fala que alguma coisa é redonda, tem algumas características do círculo. Então, os sólidos geométricos que tiver alguma característica circular, a gente fala que pertence aos corpos redondos, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o A fala que é o cilindro, tá os formatos aí, ó, o cone, pirâmide e esfera. E aí a gente dá uma lembrada também nos nomes, certo? Então desses daí tem um só que não eu não consigo identificar nenhuma característica circular, que aí não pertence aos corpos redondos, certo? Então bem facinho aí para lembrar, tá na sequência, né? O A é o cilindro, o B é o cone, do desenho geométrico referente a cone, o C pirâmide e o E a esfera. Bom, aí aqui nesse caso a gente tem que relacionar, é o exercício 8, também da lista preparatória, para a gente relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, dentro do parênteses, a gente tem que colocar A se for pirâmide, B se for prisma, C se for cilindro e D se for cubo. Se você quiser, você pode também consultar alguma coisa aí na internet, por exemplo, digitar pirâmide, vai ter algumas coisas aí, né? Você pode pesquisar, caso você não lembre. Então aqui do lado, eu acho mais importante começar lendo a segunda coluna para tentar relacionar com a primeira. Então, olha lá. É composto por 6 faces quadradas de igual tamanho. Então isso daí é o que? Pirâmide, prisma, cilindro ou cubo. As bases são circulares, então faz parte do corpo circular, hein? De um corpo redondo, que é o item anterior. E a área lateral é um retângulo. Então isso é o que? A pirâmide, B prisma, C cilindro ou D cubo. As bases, eu não gosto muito desse termo porque quando a gente fala base, a gente pensa na parte de baixo, não é? Mas nos itens aqui, alguns livros também usam, alguns livros didáticos usam esse termo, sendo duas bases, a parte de cima e a parte de baixo sendo como base. Eu gosto de usar a área da base e a área superior, mas aqui quando se falar em as bases, está se falando, no caso sólido geométrico, que tem a parte de baixo e a parte superior igual, tá? As bases são compostas por qualquer polígono, para quem não lembra, polígono é qualquer forma geométrica, triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono e assim vai. São compostas por qualquer polígono e as faces laterais compostas por retângulo. Então é retângulo na parte lateral, certo? A parte de cima e a parte de baixo pode ser qualquer polígono, triângulo, alguma coisa assim, e a lateral, retângulos. A base, então tá falando uma só, né? A base é composta por qualquer polígono e as faces laterais são compostas por triângulos. Então, você pode dar uma pesquisadinha, mas no próximo exercício eu vou dar uma lembrada em algum desses temas aqui, tá? Então, na coluna 2, você tem que preencher, obviamente, uma vez só com cada uma das letras, A, B, C ou D, tá? Bom, relembrado isso, eu coloquei aqui um prisma com base hexagonal, porque hexagonal é a parte de cima, as bases, vamos dizer, né? As bases
são compostas por hexágono e a parte lateral a gente tem retângulos. Esse é o conceito de prisma, tá? Então todo prisma tem um sólido geométrico e tem essas características aí. Relacionando assim com a vida, o formato da caixa de palito de fósforo é nesse formato aí, um prisma com base hexagonal. Tem alguns embalagens de doce também que tem esse formato. Não é muito comum, mas tem algumas coisas da vida aí que tem esse formato. Bom, os sólidos geométricos classificam o número de faces, arestas e vértices, que é um dos temas que vai pedir para vocês poderem fazer. O que seria as faces? Como é um sólido geométrico, uma figura com 3 dimensões, para a gente fazer isso aí, por exemplo, numa folha, a gente teria que fazer um desenho mais ou menos assim, tá vendo? Um hexágono na parte de cima e na parte de baixo, e a lateral composta por 6 retângulos. Aí cada lado desse hexágono, o hexágono tem 6 lados, né? O hexa significa 6, e aí desenhando isso a gente forma o hexágono. Então o que seria as faces? Seria o número de formas geométricas planas que eu consigo identificar. Ou seja, quantos retângulos, quantos hexágonos tem nesta figura. Isso seria o número de faces. Tá? As arestas, que é sinônimo de linha, seria o número de linhas que eu consigo identificar em todo o prisma. Então, no caso aí, eu coloquei uma só para lembrar, tá vendo? Aqui eu coloquei uma linha no desenho que está à esquerda, uma linha vermelha. Então, se você puder imprimir, ficaria bom que aí você ia circulando o desenho contando o número de linhas. Caso você não tenha como imprimir, você faz o desenho e vai contando o número de linhas que tem, inclusive as linhas pontilhadas, que essa linha tracejada indica que é um desenho de 3 dimensões, ou seja, tem as linhas para trás também, certo? Então vai ter do hexágono de cima, do hexágono de baixo e mais as laterais. E os vértices, que é sinônimo de pontos ou bicos, alguns livros, até alguns matemáticos, o conceito de bico também, seria um encontro das linhas, né? E é um ponto aqui, ó. Então, por exemplo, marquei um ponto aí. Obviamente que tem mais pontos, tá? E aí você vai marcando os pontos, esses seriam os números de vértices. A gente abrevia faces com a letra F somente, então se você quiser colocar F igual a tanto, o A de abreviação de arestas, né? A igual a tanto, e V, abreviação de vértices, V igual a tanto. Então você vai ter que contar o número de vértices, arestas e faces que tem nesse prisma, que é o prisma com base hexagonal. E no segundo desenho eu coloquei a pirâmide, do lado já coloquei, se eu fosse desenhar isso numa cartolina, na folha de sulfite, como que ficaria o desenho planificado, e do lado está o desenho com 3 dimensões. Repara que a pirâmide é o mais comum a gente pensar ela com a base quadrada, mas pode ser qualquer polígono, ou seja, aí é um pentágono, certo? O penta, para quem não lembra, significa 5, então, ou seja, a base tem 5 lados aí. Aí, no caso das faces, o número de formas geométricas, ou seja, um pentágono e mais quantos triângulos, lembrando que, e aí já ajuda vocês a responder caso tenha dúvida, ao item anterior, a pirâmide, as laterais são compostas sempre por triângulos, né? Se você olhar essa pirâmide e outras pirâmides com bases diferentes, elas sempre têm triângulos na lateral. Bom, então é a mesma coisa, classificar o número de faces, o número de arestas e o número de vértices, certo? Para que isso? Para fazer a atividade que está na sondagem de resolução de problemas, que veio lá da Secretaria da Educação Municipal. Nela, você terá que fazer no exercício número 3 a classificação dos sólidos, ou seja, o número 1, como é que chama? O número 2 e o número 3, como que chama? Então, do lado aí você coloca os nomes. Então, aí só para identificar, para classificar os sólidos geométricos. E no B e no C, você já tem que fazer algo parecido com o que eu expliquei para vocês naquele exercício anterior, que é a lista preparatória. Então, no quadro tem o sólido geométrico, que é uma pirâmide,
e aí você vai colocar a quantidade, para colocar um número, não é para escrever que é um quadrado ou algo do tipo. Você vai colocar o número de bases que tem, certo? Quantas bases que tem a pirâmide, o número de faces. Eu aconselho também, se caso você não conseguir identificar o número de quadrados e triângulos que tem nessa pirâmide, você pode fazer o desenho mais ou menos ou pode pesquisar, né? Pirâmide com base quadrada, planificação, uma coisa assim, aí você conta o número de figuras geométricas planas que você consegue identificar. Os vértices, o número de pontos que tem, que é o encontro das arestas, e o número de arestas, que é o número de linhas que tem, inclusive as linhas pontilhadas, certo? E no C, a mesma coisa, só que tem que fazer com o cubo, certo? Então, quantas bases tem? O número de faces e o número de vértices e o número de arestas, certo? Então, preenchendo essa tabelinha aí, aí você já finaliza o exercício número 3. Nas próximas aulas eu vou continuar dando sequência. Tem alguns itens que veio dessa prova que é do 7º ano, então não é uma sondagem, porque a sondagem é para você verificar o que foi aprendido e, na verdade, vocês não tiveram o último exercício. Então aí eu preparei uma lista a mais, né, na parte de trás, tá lá no PDF que eu coloquei para vocês. Então uns exercícios mais elaborados, muitos exercícios do Enem. Pô, professor, 7º ano Enem, mas dá para fazer sim, é uma boa, é bom que dá para pensar um pouco fora da caixinha, tá bom? Então qualquer dúvida já sabe os caminhos a seguir. Um abraço a todos, até!